Boa noite a todos. Que a paz seja nessa casa. Estão me ouvindo aí no fundo? Sim? Ok. Se estiver abaixando muito o volume, vocês dão um sinal, tá? Falando em baixar o volume, eu vou baixar este volume. Não é nesse. Aonde? Então, vou só apertar isso aqui, ó. Porque se você baixar aqui, você tira o volume da casa. E fica na casa toda e só aqui. Essas coisas têm muito botão, difícil de mexer, né? Obrigado, nosso técnico. Então, o tema de hoje é... Vocês viram? Não? Então vou contar para vocês. O tema de hoje não é mentira, é o juízo final. Já ouviram falar? O juízo final. O que é o juízo final? É um desses eventos que as pessoas criam no Facebook, que é um evento de mentirinha, é isso? Não. Vai ser a convocação de todo mundo lá para o julgamento do Petrolão. Não. Poderia, né? Ia ser um fim do mundo, né? Para muita gente. O juízo final se refere ao quê? Quando a gente fala de juízo final, a gente pensa em quê? Alguém sabe? O que vem na cabeça o juízo final? Oi? O fim dos tempos. É isso mesmo. Exatamente. Mateus, capítulo 24. Jesus, no capítulo 23, tinha tido uma passagem desagradável por Jerusalém. Ele, que passou por tantas cidades, profetizando, curando, exercendo diversos milagres, né? Elucidando as pessoas, ganhando discípulos com seus exemplos, com as suas palavras, com as suas atitudes, né? E, de repente, quando ele chega em Jerusalém, ele tem o apreço da multidão que sabia desse profeta de Nazaré, que estava entrando ali em Jerusalém, mas tinha uma turminha que torceu o nariz para ele. Quem fora? Quem não gostava de Jesus? Ah, não é possível. Não é possível não gostar de Jesus, né? Imagina. Altão, barbudo, gente fina, falava as coisas bonitas, curava. Quem que não gostava desse homem? Os doutores da lei. Por que não? Representava. Jesus representava a perda do poder, a perda representava uma ameaça, né? Mas uma ameaça a quê, né? A quê? Né? Jesus representava a mudança, né? Jesus representava uma mudança que muitas pessoas não queriam ter. Jesus mostrava muitas verdades que muitas pessoas não queriam ver, né? E justamente isso, algumas pessoas precisavam daqueles cargos, daquelas posições dentro das igrejas da época para poder se sentir poderosos, para achar que tinham, que eram alguma coisa. E Jesus vinha mostrar que não era bem assim. Não era aquilo que ia dar para as pessoas poder. E ele estava mostrando que no reino dos céus, no reino de Deus, as coisas eram diferentes do que na terra. Quando ele sai de Jerusalém, no capítulo 24, depois de ter sido muito desafiado pelos fariseus, depois de ter sido muito provocado, ele diz que estaria breve o juízo final. Ele fala que estaria breve o fim do mundo. Muito breve o fim do mundo. Brevíssimo. Que aquela geração não passaria sem ver o fim do mundo. Isso faz quanto tempo? 2000 anos. E cá estamos. O que aconteceu? Jesus calculou mal?
Jesus errou? Jesus falhou? Vamos pensar um pouquinho, vamos falar mais um pouquinho sobre isso. E aí o que acontece? Nos capítulos seguintes, Jesus passa falando como seriam o fim do tempo. O que seria isso? Ele fala sobre o juízo final. Ele dá ideias sobre o que é a lei, o que é o julgamento, o que aguardam as pessoas depois da morte corporal. Nesse reino de Deus, no fim do mundo. Opa, peraí, Paulo, você falou depois da morte corporal e fim do mundo, é a mesma coisa? Quando o mundo acaba? Quando a gente morre. Como que eu vou saber que o mundo acabou? Se eu morri, morri. Acabou o mundo? Não sei, morri, ué. Acabou. Né? Então era essa impressão que tinha que dar. O fim do mundo, ele finda quando finda o nosso tempo no mundo. Percebem isso? O tempo que eu estou aqui. E Jesus fala muito sobre o fato de não sabermos quanto tempo ficaremos por aqui. De não sabermos quando chegará esse fim, quando chegará a nossa hora, quando nós seremos cobrados por aquilo que estamos fazendo e por aquilo que deixamos de fazer. Ele começa a fazer o que ele sempre fazia para ilustrar o que é o reino dos céus. Ele começa a dizer parábolas, contar parábolas aos discípulos, aos apóstolos, né? E uma parábola muito forte que ele usa para falar sobre o juízo final é a parábola em que ele fala que quando chegar o fim dos tempos, virá o Senhor em toda a sua glória e dividirá as nações. E dirá para uns: vocês ficam à minha direita. Vocês merecem o repouso, porque quando eu estive preso, vocês me visitaram. Quando eu estive doente, vocês me ajudaram. Quando eu estive em sofrimento, vocês me aliviaram. Quando eu estive só, vocês me fizeram companhia. E as pessoas que estavam ali à direita vão dizer: mas Senhor, quando nós fizemos isso? Não lembramos. E ele disse: quando vocês fazem a cada um dos seus irmãos, a cada uma dessas pessoas, é a mim que vocês fazem. E aos da esquerda ele diz: vocês estão apartados disso. Vocês não merecem entrar aqui. Porque quando eu estive com fome, vocês não me deram alimento. Quando eu estive com frio, vocês não me deram roupa. Quando eu estive só, vocês não me fizeram companhia. E aí eles vão falar: mas Senhor, quando nós deixamos de fazer isso? Pois quando deixaram de fazer a cada um dos seus irmãos, foi a mim que deixaram de fazer. Cristo estava mostrando com isso que Deus é cruel, que Ele é vingativo. Ou tem uma outra palavra. Estava tentando mostrar que Deus é justo. Mas será que Deus precisa vir diante de nós para julgar a gente? Sentar aqui, pegar uma listinha. Você, qual é o seu nome? Ah, fulana. Ó, você fez 2 bondades, 3 maldades, 4 abstinências. Ó, tá para a cota errada, vai para lá. Você, qual é o seu nome? Fulano de tal. Fulano. Fulano fez mais bondade do que maldade. Tá bom, vai para cá. Será que vai ser assim? Que a gente vai ser julgado? Que as coisas vão acontecer? Será que a gente tem que esperar esse juízo final acontecer? Ou será que era uma imagem de como as coisas são? Existe uma outra lei, existe uma lei que é uma das leis de Deus, que é perfeita, que está aqui nesse momento, que nos acompanha em cada momento da nossa vida e que se faz valer.
Qual é essa lei que ajuda a gente a fazer as coisas, ou pelo menos a gente faz com que a gente deveria fazer as coisas do melhor jeito? Como que chama? Lei do amor. Qual? Não, tem uma outra. É própria. Ação e reação. Para toda ação num sentido, existe uma reação no sentido contrário. Se a gente está fazendo uma coisa, aquilo vai acabar voltando para a gente. Vocês já foram punidos? Alguém aqui já foi punido por Deus pela gula? Por sofrer gula? Alguém já foi meio guloso de vez em quando? Quando tem aquele pudim de leite bonito na frente? Páscoa, né? Páscoa agora, essa época aqui, né? É uma época que ninguém come muito. Não gosto de chocolate, mas sempre tem um panetone, sempre tem um bacalhau. A gente acha. Tem. É que nem uma vez que eu estava dando uma palestra, foi muito engraçado, né? E eu estava falando assim, porque, né, às vezes a gente faz alguma coisa, alguma maldade, aí tinha uma senhora que estava sentada, eu não faço. É porque às vezes a gente fala mal de alguém, eu nunca falo, não sei o quê. Aí acho que na quarta vez falou assim, olha, eu estou com medo da senhora ser arrebatada aqui, porque estou diante de Jesus, não é possível, né? Por que a gente está aqui? Por que a gente mora na mesma cidade, no mesmo bairro? Por que a gente está nesse centro hoje? A gente não tem nada em comum, será? Nunca vi aquela pessoa. Mas e aí, por que a gente está aqui? Né? A gente tem muito em comum, né? Então, falando sobre a punição da gula. Deus já puniu vocês pela gula? Alguma vez? Na barriga, né? Vocês notaram, né? Deus foi lá e falou assim, toma essa barriga, você comeu demais. Deu um raio e saiu a barriga. Isso, cresceu, foi isso? Né? Antes fosse assim, né? Desviava, né? Conversava com ele na hora, mas não tem jeito, né? Alguém já foi punido pela preguiça? Deus foi lá e deu um castigo bem severo pela preguiça? Não? Alguém foi punido pela preguiça? Pelos excessos de cansaço? Quarta-feira, né? Quase véspera de feriado, a gente está aqui, ó. Vocês são guerreiros. Eles são guerreiros. Mas então, Deus falou, né? Vai lá, se não for no centro, o bicho vai pegar, é isso? Como Deus age na nossa vida? Com muito amor? Com livre-arbítrio. O livre-arbítrio é interessante, né? O livre-arbítrio é interessante. O amor e o livre-arbítrio. Quem ama, já dizia Isamitiba, né? Esse é Amitiba que fez, quem ama educa, né? Quer alguém que educa mais a gente do que Deus? Eu quero comer um monte de chocolate. Come. Eu quero enfiar o dedo na tomada. Vai lá. Eu quero enfiar de novo. Vai, né? Mas eu não sabia que enfiar o dedo na tomada dava choque. Vai deixar de dar choque porque você não sabia? Não, né? Mas você fica esperto para a segunda, né? Tem gente que ainda teima, né? Enfia, a primeira vez não sabe o que é. O que é isso? Eu não sei o que é isso. É uma tomada. Nossa, dá choque, né? Nossa, isso aqui parece uma tomada, mas não tenho certeza. Será que é? É. Né? Tem gente que vai tentando algumas vezes, até um dia que fala, não, tá bom. Eu vou parar de colocar o dedinho em todo buraquinho que eu vejo. Né? E assim é a gente. A gente vai aprendendo nesses choquinhos, nas dores de barriga, né? Em uma doença que surge, em um problema, em uma pessoa que a gente gosta que se afasta, em uma pessoa que a gente gosta que não vem, em uma relação que não se resolve, em uma briga boba que se estende por tanto tempo, em uma dor que a gente carrega e não sabe o que é,
mas quando alguém fala sobre um assunto, aquilo vem à tona, uma raiva, uma tristeza, um desespero. É a sensação de medo, a sensação de angústia. Por que isso? Por que carregar essas coisas ruins se nós temos esse Pai que é amoroso, que quer ensinar? Porque nós estamos aprendendo. Porque nós estamos aprendendo com as coisas. Nós estamos aprendendo com a vida, vivendo. É vivendo que se aprende, não é isso? É em aprender com a vida alheia também que se torna uma pessoa mais elucidada, que se enxerga melhor as coisas que tem por aí. Né? Eu estava conversando com um amigo e ele estava dizendo assim, Paulo, mas a gente aprende de verdade só com aquilo que a gente passa, que a gente vive. Eu falei assim, cara, se fosse assim, a humanidade estava patinando. Toda vez, todo mundo ia ter que fazer as mesmas coisas. Não, a gente também aprende com os outros, graças a Deus. A gente aprende com exemplo alheio. A gente usa o livre-arbítrio para escolher e ser responsável pela escolha. Para colher o efeito, a consequência das nossas escolhas. E é nesse ponto que o livre-arbítrio ele é uma pegadinha, vocês sabem, né? O que é o livre-arbítrio? O que é o livre-arbítrio? O que significa? Eu posso escolher o caminho que quero. Eu posso escolher, certo? Mas o que significa escolher? Decidir. Como eu tomo uma decisão? Eu penso, certo? Como que eu decido se eu quero, se eu quero comer comida ou se eu quero tomar um copo d'água? Como eu decido se eu vou passar shampoo no meu cabelo ou areia? Discernimento. Então eu entendo o que vai acontecer se eu passar um e se eu passar outro, certo? Eu entendo a consequência. Então, a minha escolha só é verdadeira, só é livre a partir do momento que eu entendo a consequência da minha escolha. Entendem isso? Percebem isso? Se eu não entendo, para as decisões que eu não entendo a consequência, eu não estou tendo uma decisão livre. Fica claro? Vamos dar um exemplo? Vamos dar um outro exemplo? Estou num prédio que eu não conheço. Atrás de mim começa um incêndio. Na minha frente tem 2 portas. Eu não sei onde essa porta vai dar e aonde essa outra vai dar. Uma das 2 pode me levar para a saída do prédio. O fogo está chegando. Eu posso escolher entre ir para cá e para cá. Se eu sair daqui, eu vou falar assim, nossa, eu escolhi bem. Eu escolhi a porta certa, eu escolhi muito bem. Eu sabia o que tinha atrás da porta? Não. Não sabia. Né? Então não foi mérito meu. Escolhi mal, nossa, eu sou uma péssima pessoa porque eu escolhi um negócio péssimo. Eu não entendia o que estava atrás da porta. Por isso é importante ganhar conhecimento. Quanto mais conhecimento nós temos, quanto mais elucidação nós temos, melhores serão as nossas escolhas. A gente vai aprender a escolher melhor, julgar melhor, receber melhor aquilo que nós precisamos. Para isso, nós precisamos de entendimento. Como ganhamos entendimento? Estudando, vivendo, não é isso? No trabalho, nos negócios, às vezes fica fácil, né, a gente entender como a gente escolhe as coisas, não é? Como que é no trabalho? Se eu fizer a ação tal e tal, que resultado que vai dar? Se eu contratar um funcionário assim, se eu demitir um funcionário assado, se eu fizer o trabalho desse jeito ou daquele, eu entendo, eu tenho uma percepção, eu tenho uma vivência daquilo, então eu consigo perceber o resultado das coisas. Mas e na minha vida? Será que eu percebo isso?
Será que eu percebo que se uma pessoa me disser bom dia, eu falo assim, bom dia por quê? Ou não responder. Se eu for áspero com alguém, se eu empurrar uma pessoa, se eu xingar uma pessoa no trânsito, se eu estiver fazendo uma coisa que é ruim para mim, só porque não tem ninguém vendo, se eu estiver fazendo uma coisa que é ruim para os outros, só porque não tem ninguém vendo, será que eu consigo entender direito o que eu estou fazendo? Será que eu consigo, então, acertar a minha ação? Nessas parábolas que Jesus falava sobre o fim dos tempos, o juízo final, ele falava muito sobre estar preparado para quando o Senhor vier. Para que nós não estejamos em falta, porque nós nunca sabemos quando é esse momento, ele fala isso. Ele insiste nisso. Nós nunca sabemos quando é esse momento, quando o julgamento virá, quando o Senhor estará à nossa porta dizendo, agora é a hora. E se fosse agora a hora nossa? Se nós víssemos chegando, a gente ia pensar assim, estou tranquilo, posso ir embora tranquilo? De verdade, não tem nada que eu preciso acertar, não tem nenhum relacionamento que eu preciso melhorar, não tem nenhuma coisa que eu deixei por fazer, desarrumada, uma desculpa que eu preciso pedir, um perdão que eu preciso conceder. Existem algumas situações, né? Outro dia eu dei uma palestra aqui e aqui eu gosto muito, eu fico muito agradecido, muito feliz de poder dar palestra aqui no Nova Era. É um centro que ajuda muitas pessoas e eu também já fui muito ajudado aqui, né? Eu já comentei algumas vezes aqui que eu recebi, quando meu pai faleceu, eu fiquei muito triste, eu fiquei muito deprimido com isso, né? Nós éramos muito próximos, estávamos nos dando muito bem e de repente eu vi aquele meu melhor amigo indo embora. E mesmo sendo espírita, mesmo já frequentando o espiritismo há muito tempo, eu fiquei extremamente abalado, né? E eu recebi cartas dele depois e isso me ajudou a me tranquilizar muito, né? E numa palestra que eu dei aqui algumas semanas atrás, eu estava falando sobre ele, né? Sobre o que meu pai passou na vida, que meu pai teve uma segunda oportunidade, né? E uma senhora depois no final da palestra veio falar comigo e contar que ela tinha passado por algo parecido, né? Que o marido dela, ele também viveu, teve problemas, vivia a vida com uma certa despreocupação. Afinal das contas, quando a gente vai morrer? Não sei, mas não deve ser agora, né? Então a gente vai vivendo, vai fazendo as coisas e de repente ele foi diagnosticado com uma doença. E a doença não tinha muito jeito, né? Ele teve trombose, ele ficou amputado, perdeu as pernas, teve mais problemas. E quando ele recebeu a notícia da doença, quando ele passou por tudo aquilo, ele passou por uma transformação. Ele que vivia implicando com coisas, vivia pegando no pé dos filhos, ou ele estava com alguns problemas com a família, ele conseguiu enxergar naquele momento que tudo aquilo era muito pouco, que a vida dele ia se findar num tempo muito curto para ele passá-la só brigando por coisas pequenas, sem valor real com aqueles que ele realmente amava. E ele se aproximou da família, e ele fez pela família tudo aquilo que ele não tinha feito nos 3 anos que ele pôde permanecer junto deles, que o corpo dele ainda conseguiu se manter, né? E é uma oportunidade de resgate. Esse tipo de história me comove muito, me toca muito, né? Porque no final, todos nós nos deparamos com as oportunidades que nós temos na vida de resgatar aquilo que fizemos ou que deixamos de fazer.
não é? Se em algum momento da nossa vida nós estivermos fazendo algo ruim para alguma pessoa, criando problemas para alguém, criando dificuldades, deixando de aproveitar a vida de uma forma boa, deixando de se cuidar, né? Maltratando o nosso corpo, maltratando o nosso espírito, seja por conta de vícios, seja eles com coisas bobas, desde comida, né? Pessoas que têm compulsão por comida, pelo que for, até drogas, sexo, pornografia, o que for, que nós viemos nos maltratando, né? Com relacionamentos viciosos, com relacionamentos extraconjugais, com o que for que nós tenhamos vindo fazendo. E se nós nos depararmos então com esse momento derradeiro e dizer, então é agora. Você se sente confortável para sair daqui? Você se sente bem para sair daqui? Ah, Paulo, mas então eu já vou ter esse passado, eu já vou ter feito isso, então não adianta mais. Adianta sempre. Sempre adianta. Nós sempre temos a oportunidade de mudar. Está sempre ao nosso alcance a chance de fazer diferente, de mudar na nossa vida, de desistir do caminho que estamos seguindo e rumar para um caminho melhor. Nós sempre temos a chance de dizer agora basta. Lembra a história da mulher que ia ser apedrejada no Evangelho? Eu penso muito nessa história, né? Que chance, né? A mulher é pega em adultério. A lei dizia, qualquer um que for pego em adultério tem que ser apedrejado. Hoje em dia a gente vê um monte de crime acontecendo por aí e vê alguns criminosos ou sendo mortos pela polícia, ou por alguém que reagiu, ou por isso e por aquilo, e algumas pessoas se sentem justiçadas e pensam, é isso mesmo. Mas e se fôssemos nós pegos nos pequenos delitos que nós cometemos na nossa vida? E se fosse alguém que amamos muito, sendo jogado ali, sangrando numa calçada, sendo tratado daquele jeito? Será que a gente ia sentir? A gente se sente muito próximo da vítima, mas aquele que vitimizou é nosso irmão também. Não foi isso que o Cristo ensinou? Amai os vossos inimigos, perdoa, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então estamos lá nós, pegos diante dos nossos pequenos ou grandes pecados, pegos pelas nossas faltas e levados à frente do Mestre. Os homens todos querendo nos apedrejar. E Jesus, com a sua bondade, com a sua sabedoria, com o seu amor, principalmente com o seu amor, diz, aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Se fôssemos nós com a pedra na mão, será que nós nos reteríamos? Ou será que a gente nem esperava terminar a frase para jogar? Não é? Mas e se somos nós ali, sentados na frente? A gente não ia pedir perdão? Não ia pedir misericórdia? Não ia querer mais uma chance para não fazer de novo? O Mestre dá a cada um de nós essa chance. Ele mostra que Deus nos perdoa, mas Ele quer que, assim como aquela mulher, quando se viu só naquela praça, e que ele pergunta a ela, onde estão aqueles que te acusavam? E ela disse, não sobrou nenhum, Senhor. Ele diz, tampouco eu vou te julgar. Vai e não peques mais. É simples assim. É simples assim a salvação. É simples assim o fator da mudança. Entender que certas coisas podem nos levar ao fim, mas a nossa decisão, a nossa escolha pode nos salvar. Que é a escolha mais consciente do que aquela que diz hoje basta, hoje não, chega.
É uma coisa meio alcoólatras anônimos, sabe? Só por hoje, não. Hoje eu não vou fazer isso, hoje eu não vou brigar, hoje eu não vou beber, hoje eu não vou fazer o que for de ruim que eu faço, que me deixa mal, que prejudica as pessoas, que causa sofrimento para mim e para os outros. Hoje não. Nós só temos hoje. Nós só temos o agora. Nós não sabemos do amanhã. Não sabemos o que nos reserva daqui a 10 minutos, a 5 minutos, a 1 segundo. Mas agora nós temos esse tempo e podemos usar o livre-arbítrio, usar o amor que Deus tem por nós e termos esse amor por nós também. Enchermos a nossa vida desse amor, enchermos as nossas escolhas com Ele e tornar a vida nossa e daqueles que amamos uma coisa melhor. Para que esse juízo final não seja um juízo de terror, mas seja um juízo de felicidade, de júbilo, de alegria, de bem-estar. Nós vivemos numa época maravilhosa. Nós vivemos numa época em que temos muitas coisas à nossa disposição. Eu vejo às vezes, né, eu uso muito o Facebook como um filtro para ver o que está acontecendo, do que as pessoas estão falando, né? Porque eu penso que ali é um caldeirão, as pessoas se expõem suas ideias e muitas pessoas falando do mesmo assunto sempre vem, né? E às vezes tem muita gente que reclama da programação na televisão, por exemplo. Ah, mas a programação é um lixo, a novela é isso, o programa tal é aquilo. E eu digo, eu nem sei. Eu não vejo esse programa, eu não vejo essa novela, né? Eu tenho a opção de mudar o canal. E se canal nenhum estiver passando coisa que me agrada, eu tenho a opção de desligar a televisão. Tem uma música do Rapa lá que chama Me Deixa, né? Que ele fala, né? Faltou luz, mas era dia. E o sol invadiu a sala e fez da TV um espelho refletindo o que a gente não via. As pessoas puderam se enxergar naquele momento. A gente vê que do lado da gente no sofá tem uma pessoa que a gente está precisando conversar um pouco, né? Que a gente convive. Por que a gente está naquela casa? Por que a gente está nessa vida junto? Quem é essa pessoa? Né? Tem um filme que chama O Pianista. Vocês assistiram esse filme? Muito triste e bonito, né? E tem um momento que eles estão sendo levados para os trens e o rapaz que era o pianista, ele está do lado da irmã e ele fala uma coisa muito bonita, muito triste para ela, né? Ele fala para ela, fulana, eu queria te pedir desculpa, porque eu queria muito conhecer mais você. Tinha acabado aquela oportunidade. Ele teve o tempo de morar com a irmã, teve o tempo de estar junto com a família e pouco sabia daquela família. Quem eram suas irmãs, quem era seu pai, quem era a sua história, da onde vinha a sua origem, né? Por que a família estava ali, por que a vida foi daquele jeito. Se nós temos a oportunidade de partilhar uma história e conhecer essa história e respeitar essa história um do outro, que coisa maravilhosa, não é? Então nós temos que repensar sobre o fim dos tempos, o fim dos nossos tempos, o fim da nossa vida aqui na Terra, dessa passagem que a gente veio ter, de tantas coisas que nós utilizamos para estar aqui, né? De tantas pessoas que deram seu trabalho, sua atenção, seu tempo, seu carinho, seu amor, para que nós pudéssemos estar aqui como estamos, né? Esse relógio aqui não fui eu que fiz, alguém fez isso e eu posso usar, não é? Essa cadeira que a gente está aí sentado, utilizando, alguém fez essa cadeira. A roupa que a gente está usando, não foi a gente que fez, né? A gente precisou de um médico que tivesse estudado muitos anos para ajudar com a gente com um resfriado simples. A gente precisou de um monte de gente para chegar aqui e vai precisar de um monte de gente para ir além.
Não é melhor ir em paz? Não é melhor ir com um sorriso? Não é melhor ir cheio de pessoas que amamos do que pessoas que temos problemas e dificuldades? Não é melhor ir respeitando e se esforçando para manter uma coisa boa do que trombando, discutindo, causando problema, se envolvendo em coisas pequenas? A gente vai esperar ver o fim do jogo para começar a jogar? Já viram time de futebol? Tem time de futebol fica enrolando. Falta 5 minutos para o final do jogo, o pessoal começa a correr. Mas espera aí, o placar está 7-1. Não tem mais o que fazer. Não tem mais milagre. Você vai ter a chance talvez de fazer mais um gol ou outro, mas... E aí? O que nós vamos escolher? Como nós vamos usar o nosso livre-arbítrio? Como nós vamos fazer as nossas escolhas agora que nós entendemos um pouco melhor as consequências dela? Nós podemos ter escolhas melhores daqui em diante? Sim. Nós podemos fazer melhor pela nossa vida? Sim. Escolher comer melhor, escolher dormir melhor, escolher conviver melhor, viver melhor com as pessoas. Sim. É isso que Jesus espera de nós, é isso que Deus quer que nós, aprendendo nessa vida, façamos. E depende de cada um. Agora que nós temos, nossa liberdade aumentou, porque nós entendemos melhor as consequências, como vamos usá-la? A gente já sabe, vamos usá-la bem. Não é isso? Meus queridos irmãos, era isso que eu tinha para falar hoje, já deu tempo, né? Eu estou aqui meio em dúvida, gente, porque eu enxergo ali, mas eu estava meio confuso, mas... Né? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa... Não? Então, meus queridos, vamos sair daqui melhor do que chegamos, vamos afastar esse juízo final e aproximar o bom juízo, o juízo na nossa cabeça que a gente vai tomar para as coisas que a gente vai fazer na nossa vida, tá bom? Muito obrigado, atenção, fiquem com Deus. A gente se vê em breve aqui. Até logo.